Alô, alô, pessoal, muito boa tarde, um bom comecinho de noite, um bom finzinho de tarde. Aqui estamos mais uma vez para mais uma apresentação do Show Mais. Puxa, Darcy, mas é tudo mais aí, é claro, estamos na TV Mais. Eu gostaria de colocar à inteira disposição de vocês de casa o www, está aqui na tela, tvmaisabc.com.br, cuidado com o mais, não escreva com o símbolo matemático que não funciona. Não, de jeito nenhum. Escreva-o por extenso, M-A-I-S. Tem o Facebook, Facebook/TV Mais ABC. Tem várias maneiras de você participar do nosso programa. Pode usar o velho e tradicional telefone. Qualquer maneira é válida. Contanto que você participe, faça perguntas sobre o tema de hoje. É interessante que vocês sugiram temas também. Sugiram nomes de profissionais aqui da região, pessoas que fazem coisas diferentes, excelentes profissionais que vocês foram bem atendidos. Enfim, nós estamos aqui para divulgar, como diz o outro, para catapultar. Não é verdade, ô Luizinho? Se liga aí, Luizinho, saiu atrasado, meu. Catapultar o que de bom nós temos em nossa região. Ficaremos com vocês até às 18 horas e 30 minutos. E hoje o assunto é muito interessante. Aliás, eu estou com uma... Desculpe, tá? Eu estou com um problema... Eu não sei se é alergia, se é rinite alérgica, mas nós estamos aqui com o Dr. Tiago Rezende da Silva, que é otorrinolaringologista. É a profissão mais comprida que existe. Doutor, como é que o senhor prefere? Doutor Tiago, doutor Rezende? Doutor Tiago. Doutor Tiago, muito obrigado por ter vindo, é um prazer muito grande receber. Muito obrigado pelo convite. O que é uma rinite sem ser alérgica? Ela existe sem ser? Existe sim. A rinite, na verdade, é uma definição ampla que nós definimos como uma inflamação crônica ou aguda da fossa nasal. Tá? Ela se dá no nariz. Então, ela pode ser de fundo alérgico ou não. Aí existem vários tipos, subtipos, várias características que a gente pode definir, mas rinite, por definição, é um estado inflamatório do seu nariz. Vamos ver então primeiro os que não tem fundo alérgico. Isso. O que provoca então? Vamos lá. Aí vamos pensar, por exemplo, no nosso clima, né? Essa mudança brusca de temperatura que nós apresentamos aqui na nossa região, que é bem comum. A secura, que nem diz o... Secura, né? Essa mudança climática do frio, do quente, do vento, isso muda a nossa temperatura e muda também a pressão atmosférica. O vento que bate, que levanta a poeira, né, doutor? Perfeito, perfeito. É bem por aí, né? Com isso, levamos o quê? Os alérgenos ou não, as partículas para dentro do nosso nariz, que vão levar a uma inflamação do nosso nariz. E todo mundo tem? Ou tem aqueles que têm um antiparo normal, porque nasceram assim? Vamos falar o seguinte, todo mundo pode desenvolver uma rinite, porque por ser uma inflamação, ela tem várias características e várias causas. Todo mundo pode apresentar durante a vida, não são todos que se incomodam com ela. Muitas pessoas não têm tantos sintomas, porque o que incomoda no paciente é a sintomatologia. É o que ele sente, né? Os espirros, a coriza, a congestão nasal, o nariz entupido, aquele ronco, aquela respiração pela boca, a secreção nasal. Então, isso é o que incomoda o paciente. Se o paciente não se incomodar, ele pode ter uma rinite de fundo não alérgica ou alérgica e não ter nenhuma característica. O doutor usou a expressão de pode ter, né? Isso. Ele tem a rinite permanentemente, com picos de atuação, ou ele está com uma rinite passageira? Voltando nas causas, então existem pessoas que têm uma sensibilidade maior, por exemplo, a mudança de estação do ano. Vamos falar aqui, por exemplo, da nossa primavera, né? Então, a primavera, apesar de nós estamos numa cidade que é urbana, nós temos a característica do pólen no ar. O pólen. Isso, que a gente não vê tanto, né? Mas estão aí, né? E com a primavera, esse pólen exacerba. E nós temos características da rinite. A pessoa tem desenvolvimento de um quadro alérgico. É a rinite alérgica desenvolvida pelo pólen. Eu morei algum tempo em Washington, D.C., e é a época certa mesmo para atacar. O nosso hemisfério sul é um pouco mais complicado, né? Lá é bem característico as estações do ano, bem definidas, né?
Com isso a gente tem mais essas exacerbações. E muitas plantas, né? Muitas flores, poluição muito baixa, não é? Né? Então é bom e não é, engraçado, né? Aqui para a gente não, a gente tem essa rinite não é tão sazonal, é por primavera ou estações no ano, no caso. Ela está praticamente no tempo inteiro, porque nós temos, além das rinites, que são de fundo alérgico pelo pólen, tem as partículas de material pesado, que é a poluição, que é o chumbo, que é os derivados do petróleo que a gente tem nos carros, que com isso tudo vai parar tudo no nosso nariz. A definição de otorrinolaringologista é ouvido, nariz e garganta ou não? Hoje em dia tem um pouquinho mais, a nossa área de atuação aumentou um pouquinho mais, né? Nós temos a otorrinolaringologia, que seria ouvido, nariz e a garganta. Temos também a área de atuação que é a medicina do sono, né? Que nós fazemos, que é a parte investigar os distúrbios do sono. Também temos a área de cirurgias, que são as cirurgias de plástica facial, que são as cirurgias de lift, de otoplastia, de rinoplastia, que são as cirurgias que nós fazemos, o otorrino, na parte de face. As crianças da minha época, isso lá se vão algumas décadas, morriam de medo de carne esponjosa. Isso. Aí tem de operar as amígdalas. Era um papo que assustava, apavorava. Continua a mesma coisa? Ou as crianças estão crescendo diferentemente? Eu vou falar diferente. Nós somos numa época que a cirurgia mudou, ela se aperfeiçoou, né? A técnica cirúrgica melhorou muito. Antigamente, você fazia uma cirurgia com mais traumatismo na criança, vamos dizer assim. Precisava prometer sorvete depois. O sorvete a gente continua prometendo ainda. O sorvete, a gelatina, isso eu falo, estão liberados, podem tomar. Mas é menos traumática, o tempo de cirurgia é menor, a técnica que mudou, é isso? Hoje é bem mais precisa, ela tem menos chance de problemas, de complicações, então, ou seja, ela é bem específica mesmo, e isso melhorou para o paciente. Realmente na nossa área de um tempo para cá, não muito longe, de 20, 30 anos atrás, ela evoluiu muito. Em todos os sentidos, não só da cirurgia da criança, não. Ô, doutor Tiago, e já faz barba e cabelo? Ou seja, já arranca a carne esponjosa, as amígdalas? Pode ser feito isso? Pode. Na verdade, eu falo ao meu paciente, tudo depende da indicação, né? Voltando, antigamente, você operava praticamente se você tivesse amígdala, né? Hoje não. Hoje a indicação é bem precisa, existem critérios para você operar, tem um protocolo a ser preenchido para você indicar uma cirurgia. Hoje em dia é bem mais preciso a cirurgia, né? E há necessidade da cirurgia mesmo? Em termos de mundo, é a cirurgia mais feita no mundo ainda, a cirurgia da amígdala e da adenoide, por todos nós médicos. Adenoide é o que antigamente falava carne esponjosa. O carne esponjosa, a popular carne esponjosa. Popular. Que dificultava, né, o sono da criança, podendo trazer complicações também. Pode, a criança que não recebe esse tipo de tratamento quando tem indicação, ela permanece com sequelas praticamente a vida inteira, né? Porque existe as alterações de face, que são de crescimento de face, ela vai apresentar distúrbios no próprio sono, futuramente ela pode ter alterações de pressão alta, são todas definições hoje que a gente tem como indicação. Pode ter um sono mais pesado, pode interferir até no casamento. Claro, o ronco é um dos problemas mais comuns na nossa área de atuação. Realmente o paciente vem reclamando. Doutor, minha esposa está reclamando que eu estou roncando. E vice-versa. Doutor, o meu esposo está reclamando que eu estou roncando. Mas a esposa não ronca também? Também ronca bastante, claro. Todos nós podemos passar por esse problema, com certeza. Isso aí existem várias causas, né? O que a gente tem que fazer é o diagnóstico, né? O diagnóstico hoje tem que ser bem preciso, com muita cautela, para realmente fazer um tratamento e o problema não se estender para o casamento. Claro. E nenenzinho já ronca, doutor? Existe sim. Por apresentar adenoide já? Isso, a adenoide é um tecido linfóide. O que é isso?
Ele é um tecido que existe no nosso organismo, que nós nascemos com ele, que ele secreta hormônios, características de imunoglobulinas, que vão, ao passar do tempo, diminuindo. Então, ele passa a não ter mais função e se ele continuar com um problema, por exemplo, obstrutivo, que é o ronco, aí teria que se intervir. Mas isso tende a sumir até os 10, 11 anos de idade. E qual é o percentual de adenoide ou então amígdalas no sexo masculino ou feminino? É igual? Não, em termos de característica de idade, todos nós, quando nascemos, apresentamos, né? Agora, em termos de relação idade, mais quando a criança é mais pequena, menor, ou seja, quando ela é menor de idade, ou seja, ela é mais nova, ela tem mais chance de apresentar. Com o passar dos anos, ela vai diminuindo essa chance. Pode ficar até sem necessidade de cirurgia, por exemplo. Justo, né? Justo mesmo. Em termos de homem e mulher, não. Aí é praticamente a mesma característica. Não saberia te orientar quanto a isso. E é anestesia geral, doutor? Hoje faz anestesia geral. A anestesia geral também evoluiu muito. É uma cirurgia bem mais segura. A medicação hoje que fica no nosso organismo é bem rápido o tempo que ela passa para fora, ou seja, fez xixi, resolve, acabou a anestesia no corpo, não tem tanta complicação no pós-operatório. Antigamente se tinha muita complicação ou tinha-se complicação por causa da anestesia também, que poderiam, em alguns casos, fazer local. Hoje em dia se aboliu praticamente esse tipo de cirurgia, só anestesia geral. Porque nós estamos pensando na sua via aérea, né? Que é um local que tem que passar ar. Eu manipular um local que tem ar, que tem a possibilidade de ter sangue junto, não combina. Eu não quero isso para você e não quero isso para mim. Então fazemos a anestesia geral, que é muito mais segura. Essas perguntas minuciosamente, com detalhes, porque tem que perguntar, fica à vontade. Centenas de mamães preocupadas, ou porque o filho precisa operar, aqueles que já têm cirurgia marcada. Isso. E é uma cirurgia rápida, doutor? Em termos de tempo a cirurgia a gente podemos falar em termos de 30, 40 minutos, de até 1h30. Eu falo para os meus pacientes, vai ficar comigo lá por volta de 1h30, tá? Que tem o tempo da pré-anestesia, o tempo que vamos fazer a indução da anestesia, até o ato de eu voltar a mamãe ou o papai que estão ali no conforto, para avisar que correu tudo bem. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que vai ficar no éter, vai ficar no ar, essa história do sorvete. Se faz bem mesmo para quem está recém-operado de adenoide ou as amígdalas, ou se é puro folclore, mas aí não pode, a criança não pode ouvir. Não pode ouvir, né? Ou se é pelo simples e puro desejo de sorvete. Tem crianças que fecha qualquer acordo, viu? Acordo de leniência. Tirem as crianças da sala, né? Tirem as crianças da sala que o doutor vai falar a verdade logo após o intervalo comercial. Até já. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas não resta a menor dúvida que eu vou falar da LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Falo porque as mulheres gostam de detalhes, gostam de coisas bonitas e gostam, acima de tudo, de novidades. E em se falando de novidades, na LL Presentes é um ninho de novidades. Dê uma passadinha lá com o tempo, senão você vai ficar nervosa, você vai querer ver as coisas e está na hora de ir embora. Tem as consultoras que vão recebê-la com um cafezinho, um chazinho, mostrando as novidades do mercado. Eu tenho certeza absoluta que você vai ficar encantada na LL Presentes, que fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Estamos de volta no programa, não disse o número do programa no começo. Atenção, Luizinho, o programa desta noite leva o número de 2704.
É programa que não acaba. Por isso que eu sempre relembro aqui a caneca comemorativa deste ano. Tá aqui, ó, abril. Vamos, Gustavo, vamos dar uma fechadinha aqui. Sempre é bom mostrar. Abril de 2017. Tá aqui, ó. Tá aqui. Abril 2017. Aí Show Mais, o nosso microfone, que é o símbolo do programa, e o número 13. São 13 anos no ar. Extremamente junto maravilhoso. com as comemorações do 15º aniversário da TV Mais. A TV Mais está fazendo 15 anos no ar e o Show Mais 13 anos. E a gente agradece muitíssimo a atenção de vocês. Atualmente estamos em 2 canais, o canal 27 e também no 527. Agora não estamos fracos, não. 27, marque bem, e 527, tá bom? E repito, toda esta vida dedicada às pessoas que moram em nossa região. Nós temos um slogan que diz o seguinte: nós não falamos da China, até falamos um pouquinho. Nós somos especialistas na esquina, que é o que interessa. Vai ficar sabendo o que aconteceu na China, abre o portão de casa, vai sair e cai num buraco. Você acha que tem lógica uma coisa dessa? Estamos recebendo, para falar sobre o tema rinite alérgica, o doutor... Dá licença, doutor. À vontade. Tá. É engraçado, pega a garganta também um pouco, né? E pior que eu estou ficando rouco, fui fazer a brincadeira, estou ficando rouco de verdade. O doutor Tiago Rezende da Silva, otorrinolaringologista. E ficou no ar a pergunta a respeito do sorvete. Doutor, por gentileza, vamos responder às mamães e às crianças que já saíram da sala, porque de repente não é para ouvir essa resposta. Voltem as crianças. Pode voltar as Pode crianças? voltar as Voltem crianças. crianças para a sala. Chama lá, mamãe, vovozinha. Chama lá, Gustavo. Chama lá. Pronto, doutor. O sorvete, nós liberamos, sim. O sorvete é indicado. Ele vai indicado. Ele faz um efeito local na garganta com uma analgesia. Ele vai causar uma diminuição da dor, tá? Por o efeito térmico do gelado, tá? Com isso, você tem uma recuperação no pós-operatório mais adequada. Nós recomendamos, sim. Muito legal. A gente vai insistir num ponto que a gente estava falando agora de ronco. Isso. Não é? Porque o adulto que foi criança, claro, que era para ser operado, não foi, ele traz problemas relativamente graves. Porque depois de adulto é pior ainda, né, doutor? Isso, A cirurgia fica mais delicada, né? Muda tudo. Na verdade, o adulto, o que nós temos que se preocupar bastante é a questão da apneia. A apneia é a parada da respiração por mais de 10 segundos durante o sono. Um perigo, hein? Um perigo, isso. Existem critérios que nós conseguimos aferir essa quantidade de apneias e se a apneia for considerada de um montante, de um número que tem indicação junto com a presença das tonsilas palatinas, que são as amígdalas, se faz um procedimento cirúrgico. Em questão de dor, a dor em relação ao adulto é um pouquinho pior. Por quê? Tem mais fibrina, que é uma fibrose na região da garganta. Com isso incomoda um pouquinho mais. Mas claro, isso não contraindica nada. Sempre vai ter analgésicos, anti-inflamatórios. E a recuperação é a mesma? Não, é um pouquinho mais demorado. E também tem o seguinte, não tem direito a sorvete. Tem direito a sorvete, Está liberado tem. no adulto também. Também, então tá bom. Tá? Mas é o que eu falo, nós adultos somos mais manhosos, né? Então nós temos com isso um pouquinho mais de dor, de sensação dolorosa, tá? Principalmente nós homens. Nosso nível de dor é bem maior do que das mulheres. E eu falo para meus pacientes, dói, porque vai doer. Dói ao engolir ou dói sem... Dói engolir, dói a região da garganta, mas é uma dor de pós-operatório. E há inchaço, doutor? Ou não? Não há inchaço, não. O edema é local mesmo, a cirurgia hoje, usamos a técnica praticamente toda por laser, que é uma cirurgia bem menos agressiva e com uma recuperação bem melhor. Agora, tem o seguinte, nós estamos falando também sobre o ronco, né? Isso. O ronco. Quem ronca mais, o homem ronca, a mulher ronca. O homem parece que não é tão feio roncar, né? Parece que é coisa de homem mesmo. E mulher já é mais delicadinha, bonitinha, papapi, papapá, e vai dar aquela roncadinha.
não vai pegar bem. O que torna o ronco mais alto, mais baixo, não é? E a pessoa já fez a cirurgia e continua roncando. E continua roncando? Na verdade, o ronco é um barulho, né? Ou seja, é uma ressonância que a nossa garganta faz. É um barulho que a nossa garganta faz. O ato de ressoar é quando existe na região da faringe, que é a região onde tem as amígdalas, uma vibração. E são duas etapas, né? Isso, isso. Chama inspiratório e expiratório. Tá. Então, nós estamos puxando o ar para dentro e soltando o ar. Tá? Esse tipo de barulho, ele é mais presente, na verdade, com o passar do tempo, porque, claro, existe a própria senilidade da estrutura da faringe, nós vamos ficando mais velhos e vão caindo tudo, inclusive os tecidos por dentro da nossa garganta. E a obesidade, o ganho de peso, os fatores de estresse são fatores que vão piorando e vão levando a uma piora da qualidade do sono. E pode acontecer, doutor, de pessoas mais idosas necessitarem da cirurgia? Existem, na verdade, a cirurgia menores, como que nós podemos fazer em pessoas mais idosas, mas o que importa, o que a gente tem que fazer a característica aqui de problema, não é questão de idade, é quanto isso está prejudicando ao paciente. Tá. Porque existem meios Levando a apneia que é perigosa. A pessoa pode embarcar dessa para outra, doutor? Não, a morte súbita decorrente ao sono, eu vou falar que não existe porque pode existir, porque existem fatores correlacionados. A apneia aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio e AVC, que é o acidente vascular cerebral. Com isso, a pessoa pode ter realmente um mal súbito durante o sono, ocasionando a morte. E pode acontecer, por exemplo, do jovem que operou aos 12 anos de idade, ter de operar novamente aos 19? Depende do que ele operou. Se ele operou a amígdala não vai crescer novamente. Não tem como. Não vai crescer novamente. Tirou, está tirado. Tirou. E ela não faz falta, doutor? Até os 3, 4 anos, ela tem uma função imunológica de secretar hormônios, imunoglobulinas que vão fazer alguma vantagem para o paciente. A partir desse momento, não. Depois dos 3, 4 anos, ela perde a função. Há um reforço do sistema imunológico. Isso, nós temos que diz adeus às amígdalas. Outros sistemas que vão fazer essa função. E a adenoide também não faz falta nenhuma. A adenoide, então, é contrapeso. Já faz parte do mesmo anel que a gente fala, que vai fazer a mesma situação, perde a função a partir desse momento. E qual seria, para as mamães que estão nos vendo, o melhor caminho para o pré-operatório? O que se pode programar para ajudar os doutores na Primeira cirurgia? Coisa, procurar um otorrinolaringologista, sempre, tá? Tem que procurar um profissional credenciado, que tenha as maneiras de fazer um diagnóstico para o filho dele ou da filha, claro. A partir daí... Para falar que na gíria, né, Gustavo, que manja de gogó. Isso, tá. A pessoa que tem essa característica, que vai manjar do gogó do filho dela. Tá certo. A partir daí, se tiver os critérios cirúrgicos, vão fazer o procedimento cirúrgico. Aí pedimos os pré-operatórios e indicamos a cirurgia. Mas tudo isso com cautela. Por quê? É o filho de alguém. Eu falo isso sempre nos pacientes. Eu estou tratando o seu filho como se fosse o meu. Então, primeira coisa, nós vamos tentar fazer um tratamento. Melhorou, nós vamos acompanhar. Se isso passar... pode melhorar a ponto de descartar a cirurgia? Pode sim. Que interessante. Nesse momento, eu volto na rinite. A rinite, ela pode desencadear... Só de lembrar nela, né? Só de falar da rinite já... É isso aí. A rinite, ela pode ser um fator de aumento desses tecidos. Tratando a rinite, provavelmente nós também colaboramos com a melhora do paciente no sentido do ronco também. Tá certo. Opera-se da adenoide e das amígdalas em todo o mundo com menos ou mais incidência? Por exemplo, nos países onde o inverno é mais acentuado ou países que têm um clima mais tropical? Tem a ver com... Não. A cirurgia da amígdala e da adenoide é uma cirurgia que é feita no mundo inteiro, tá? Já é uma cirurgia há muito tempo realizada.
Antigamente com outras técnicas e hoje a característica dela mudou-se a técnica cirúrgica, com isso ela continuou sendo realizada, tá? A indicação não acabou, né? Continuamos tendo bastante casos, bastante incidência de indicação de cirurgia. E precisa o quê? De 2, 3 dias de liberação escolar? Geralmente é isso. Suficiente isso? 3 a 7. 6 a 7? 3 a 7. 3 a 7 dias, isso. Tá certo. Uns mais, outros menos? Outros menos, depende da criança. Tem criança que é difícil segurar, mas tem outras que não. Tá ótimo. Dr. Tiago Rezende da Silva, otorrinolaringologista, visitando o Show Mais e falando de rinite alérgica. Obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Nós que agradecemos. Va bene, per ora è solo. Una buonasera a tutti. Parliamo domani e riposare in pace. Ainda falta muito para repousar em pace, né? Era o final de outro programa que era no outro horário. Mas que tenham uma noite gostosa de repouso e parliamo domani. Tchau, Bela. Tchau.